E na sua opinião, você viu uma evolução depois da chegada do técnico Tite no Flamengo? O Flamengo não sofreu mais nenhum gol, são 12 jogos nessa temporada e apenas um gol sofrido. E se o Flamengo se manter assim durante toda a temporada, com um técnico de elite, porque o Tite é um técnico de elite, é o melhor técnico brasileiro que a gente tem, vai ser muito difícil bater o Flamengo. Agora a gente vê que tá muito bom. O treinador a gente conhece. Isso. A gente viu esse treinador durante muito tempo. Esse treinador é muito sério, ele é muito bom e ele é detalhista, a gente já tá vendo um pouco do que pode ser o Flamengo. Mas vou dizer pra você, o Gabigol é um baita jogador. Ele não é um jogador comum, ele é um baita jogador. Teria muitas possibilidades em muitos clubes brasileiros. E ele vai decidir onde que ele quer jogar. Se ele quiser ficar no Flamengo, ele topa a parada com o Flamengo. Acompanhe agora aqui no canal Meu Mengão React as últimas informações do Flamengo. Jogos, né? Porque o Pedro do outro lado não tá deixando brecha, não tá deixando espaço. Para você, existe a possibilidade de voltando, treinando bem? Não digo nem só para esse Fla-Flu, tá? Porque aí conhecendo o Tite a gente vai descartar essa possibilidade. Mas de se abrir em algum momento uma disputa por posição no ataque do Flamengo? Dani, a realidade hoje, né? O Gabigol é um dos maiores ídolos do Flamengo, mas a realidade hoje, o Gabigol ele é reserva do Flamengo hoje. Eu acho que ele tem todas as condições de voltar a ser titular, brigar pela posição, tem potencial para isso, mas hoje ele é a reserva do Pedro, né? Eles estão brigando pela posição e o Pedro tem a preferência do Tite no momento, mas assim, o Gabigol, pelo histórico que ele tem dentro do clube, pelo tudo que já fez, pela sua dedicação, vem treinando com muita vontade, se apresentou antes do dia que tinha que se apresentar, antecipou suas férias. Ele está querendo, agora, só jogando que ele vai conseguir recuperar seu espaço, que hoje ele é do Pedro. Então, assim, lutar, treinar, quando tiver oportunidade nos jogos, demonstrar para recuperar a posição. Pascoal estava observando aqui a imagem, né? A parte dele parece que ele está fazendo do ponto de vista de manter a forma, de estar dedicado, de estar nos treinos, Pascoal. Mas tem também a questão de tática de jogo, né? De opção do treinador. Para mim é um aspecto muito mais abrangente do que só voltar ao futebol. Recuperar a ação dele para o futebol, de voltar para o time do Flamengo. Tem um caso da renovação de contrato, que aí a gente vê o Braz dizer, daqui a pouco a gente resolve, ou pelo sim ou pelo não. Mas pelo menos até julho ele está ali, está brigando pela posição. Eu já disse isso para vocês aqui, vou repetir. Hoje, quem tem a faca e o queijo na mão é o Gabigol. Hoje. Porque o contrato dele vai só até o fim do ano, e no meio do ano ele pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe, ou então não assinar o contrato com o Flamengo e ir até o fim do ano e o passe ser dele. Então, hoje, quem tem a faca e o queijo na mão é o Gabigol. Ele vai decidir o que ele quer na carreira dele. Se é continuar no Flamengo, para ficar no banco de reservas, porque pela situação e pela indicação do Tite, ele é um reserva, como o Bruno também é reserva, sim, como alguns outros também são reservas, e a gente tem que entender porque é a decisão do técnico. O jogador de futebol é a única profissão no mundo que ganha para treinar. Quem decide se vai jogar ou não é o técnico. É verdade. Então, todos nós, como jornalistas, nós trabalhamos assim, a gente, cada um tem um jeito, né? Eu vejo tudo que eu posso, o Jean lê tudo que pode, vê tudo que pode, a gente é interessado em ver os acontecimentos, o que está acontecendo, a gente passa a noite vendo o jogo, porque você não viu o jogo aqui, passa a manhã vendo outro jogo que você não viu. Então, isso tudo passa, porque você tem que estar, quando você perguntar, a gente tem que saber o que aconteceu. Sim. Perfeito? E jogador de futebol é a mesma coisa, né? Ele está lá. O treinador escala, ele ganha para treinar. Quem vai jogar ou não, quem determina é o técnico. Esse é um ponto. Segundo ponto, ele tem tudo na mão dele para ficar ou não no Flamengo. A decisão é dele. Não está mais, a decisão não é mais do Flamengo. Só se o Flamengo disser, não quero mais. Aí a decisão é do Flamengo. Mas por enquanto essa não é a decisão. Nem pelo sim, nem pelo não. O Gabigol está a cavalheiro para decidir qual será o futuro dele no fim desse ano. Ponto. Ficar no banco, jogar, a gente tem visto que ele não, com o Tite especialmente, ele não tem chutado o copinho,
não tem dado bico e microfone, ele não tem saído de campo reclamando e esbravejando com... achei que aquela atitude dele pergunta para o Pedro se ele quer que eu entre e bata o pênalti, achei, sabe, deselegante. Aquilo é deselegante, né? Porque você está forçando uma barra, não deveria ter feito. Então, existem coisas que a gente tem que analisar o comportamento para chegar numa situação. Hoje ele é banco no Flamengo. Ele tem bola para jogar nos outros 19 do futebol brasileiro? Acho que o 19 eu estaria exagerando, mas nos 18 sim. Entendeu? 19 não, mas em 18 sim. Eu vou te confessar que eu gosto de jogador com vontade. Claro que assim, tem um jogador ali, não é uma decisão dele se ele vai entrar em campo para bater um pênalti ou não. Não sei, Djalma pode até falar melhor do que a gente sobre isso. Agora, eu também já vi muito jogador sentar em cima de salário, sentar em cima de idolatria e ficar ali recebendo seu salário. Se ele tá realmente, eu nem acho isso, mas se ele tá realmente com a faca e o queijo na mão, como diz o Pascoal, ele está mostrando que ele está com vontade de jogar. Vontade ele sempre teve. Profissional ele sempre foi. Desde menino no Santos com 16 anos. A gente pensa que o Gabigol é veterano. Ele entrou no time profissional do Santos com 16 anos. Sim, começou então, a gente vê há muito tempo o Gabriel jogar futebol. Hoje ele tem 25? Não sei, 26, tem que checar. 25 no máximo? Acho que tem 27. 27. Olha quanto tempo a gente vê o Gabriel jogar. 11 anos que a gente vê o Gabriel jogar. Vê a longevidade dele, né? E 27. Longevidade na primeira linha no futebol brasileiro. Né? Ele saiu, não deu certo e tal. Isso pode acontecer com qualquer um, adaptação, a gente sabe que cada um tem a sua. Mas vou dizer para você, o Gabigol é um baita jogador. Ele não é um jogador comum, ele é um baita jogador. Teria muitas possibilidades em muitos clubes brasileiros. E ele vai decidir onde que ele quer jogar. Se ele quiser ficar no Flamengo, ele topa a parada com o Flamengo. Se ele quiser ficar. Se ele não quiser, ele já sabe, vai buscar um outro caminho no futebol. E vai ter muita gente, vai ter muita gente interessada, hein? Eu acho que tem duas questões do Gabigol. Uma é relacionada ao time e a outra é relacionada ao clube. Na relação com o time, é o que o Pascoal e o Djalma falaram. Assim, ele por melhor jogador que ele seja, hoje ele é um reserva do Pedro, porque o treinador, que é um treinador grande, é um treinador com tamanho para dizer Gabigol, você é reserva, prefere o Pedro. E já tinha mostrado isso com a própria convocação da seleção brasileira. Então, é claro e é normal que um jogador do tamanho dele, da importância dele, da qualidade dele, se incomode com o fato de não ser titular onde quer que seja, mesmo no todo poderoso e estrelado Flamengo. Né? Porque é um time muito forte, é um time onde estrelas ficam no banco, jogadores que seriam titulares em qualquer outra equipe do futebol brasileiro no Flamengo são reservas, mas isso durante muito tempo não atingiu o Gabigol. Seja pela qualidade que ele tinha, seja pelo tamanho que ele adquiriu no clube. E aí não podia ser. Ser titular pela idolatria, ser titular por serviços prestados, não pode. Sim, concordo. Ele tem que ser titular porque ele joga mais do que a outra opção do técnico. Podemos entrar na velha discussão, se pode jogar ou pode não jogar com o Pedro. Pelo que o Tite bota em campo, já ficou claro que não é a melhor opção para o modelo de jogo que ele quer implementar. Que já implementou. É isso, Dani. Acho que tudo isso, isso que você falou agora, o que eu falei, isso são fatos. São fatos que não vão mudar assim rapidamente. Agora, no futebol as coisas mudam por inúmeros fatores, né? Pode ser uma ausência do titular por outros motivos, aí você entra e ganha a posição com atuações absurdas. Pode ser uma necessidade que faz com que esse jogador, de repente, jogue de uma maneira que o técnico inicialmente não imaginava e, a partir dali, ele ganha um espaço que não era um espaço planejado. O Pedro é um jogador que eu acho que deve estar no radar também do Dorival. E aí nós estamos falando, atenção, nós estamos falando de 1/4 quase do Campeonato Brasileiro. Se a gente falar de seleção que vai disputar a Copa América. 1/4 do Campeonato Brasileiro, se o Pedro fosse para a seleção, o Gabigol teria garantido para jogar. Além do fato de que a gente sabe que o calendário insano aqui não dá para todo mundo jogar o tempo todo. Então é claro que o Gabigol, ficando no Flamengo, vai jogar muito. Se vai ser o titular nos principais jogos ou tal, isso não dá para saber e hoje a resposta mais provável é não. E aí entra o segundo ponto, que é a relação dele com o clube. Assim, é o que ele quer, o quanto ele estaria satisfeito ou não. É claro que para o Flamengo seria melhor renovar o contrato do Gabigol, independentemente
Até para você não gerar concorrência, né? Isso pensando que a partir de julho ele pode assinar um pré-contrato com outro clube qualquer. E outra coisa, né, Dani? Imagina o Flamengo vai vender para o mercado interno. Então, a gente não está falando de um jogador de 35 anos. A gente está falando de um jogador de 27 anos de idade. Então, é óbvio que para o Flamengo é melhor renovar o contrato, nem que seja para negociá-lo. Porque a negociação, ok, não acredito que clubes da Europa hoje tenham um grande interesse no Gabigol, porque ele teve passagens frustradas por lá, uma passagem, mas por vários clubes e frustradas por lá, com técnicos diferentes. Isso tira um pouco realmente o interesse. Já é um cara de 27 anos que não é a idade que os jogadores sul-americanos costumam ir para a Europa, mas hoje existem tantos outros mercados onde você pode também ganhar um dinheiro, que é óbvio que para o Flamengo era melhor ter esse cara sob contrato e dizer, tudo bem, você quer ir embora? Vamos lá, vamos negociar, vamos procurar um destino, mas o Flamengo pode ganhar um dinheiro na negociação do Gabigol. Se chegar julho, o Flamengo não vai ganhar nada e isso acho que não é positivo para o clube. Mas aí eu entendo o fato do que o Pascoal está falando. A tal da faca e o queijo na mão para a renovação de contrato. Nesse sentido, é o Gabigol quem vai decidir se ele quer ou não renovar. Só acho que pelo tamanho do Flamengo, pela grana que o Flamengo tem hoje, pelo tamanho do seu treinador, não vai ter barganha de espaço no time para que eu assine uma renovação. Eu não vejo isso não vai existir. Não, isso não para vai mim existir. é o contrário, Djalma. Para mim a decisão passa em compreender que a fase no Flamengo hoje é outra, existe ali uma renovação de elenco e de time, que, né, se a gente pegar 2019, tem pouquíssimos remanescentes. Então, eu acho que a compreensão dele vai ter que ser maior se ele quiser ficar no Flamengo. Dani, assim, quando o Pascoal fala que ele tem a faca e o queijo na mão, eu entendo perfeitamente, porque ele está terminando o seu contrato e tem a possibilidade de ficar livre. Mas mesmo com essa faca e o queijo na mão, eu acredito, né, não é uma certeza também, mas eu acredito que o objetivo maior dele seja a titularidade do Flamengo. Ele quer voltar essa titularidade até para que ele possa, numa renovação, pleitear não só tudo o que ele fez, né, porque isso é claro, mas também o que ele vem fazendo, o que ele pode fazer ainda pelo clube. Então, assim, ele está numa situação confortável de repente, escolher se ele quiser ir para outro lugar. Mas eu acredito que o maior objetivo dele é recuperar essa posição no Flamengo e ser titular, porque é um lugar onde ele é ídolo, ele se sente bem, está à vontade, recebe muito bem. Então, assim, às vezes não tem essa vontade de mudar apenas pelo lado financeiro. Ele está feliz num clube vencedor, que vive um grande momento, o Flamengo. Então, acredito que o objetivo dele é recuperar essa posição, para aí sim brigar por mais um grande contrato, que aí é direito seu, normal, faz parte do trabalho. Só que quando chegar esse momento, né, Pascoal, que ele pode ter a sequência, se o Pedro não tiver, tem todo um contexto de se acontecer ou não. Já vai ter passado esse período, porque a Copa América, se eu não me engano, começa 10 de julho, não é isso? Isso. Então, finalzinho de junho ali, meio de junho, deve se apresentar quem vai à seleção. Vai estar muito em cima dessa renovação. Tudo, assim, é tudo detalhe que quando fica na parte final de contrato para o jogador, a parte final do contrato, a lei que abrange esse aspecto dos 6 meses antes do fim do contrato, que pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe, essa é uma lei que pressiona o clube a fazer uma negociação. E a negociação, muitas vezes, nem está nas mãos do clube. O clube tem que fazer uma proposta muito acima do que gostaria, ou então uma proposta, aquela que possa atingir um nível que o jogador gostaria. O Gabriel hoje, se eu estiver muito enganado, ele é um dos maiores salários do Flamengo. Se não for o maior, ele é um dos maiores salários. Não é mais o maior, não. Tem uns 2 ou 3 maiores que o dele, mas não chega a ser pouco dinheiro, não, Pascoal. Não. Eu nem vou discutir esse assunto. Como você disse, eu não faço conta com o dinheiro dos outros, né? Não dá pra gente fazer conta com o dinheiro dos outros.
Então, fica muito mais na mão dele, das pretensões, do que ele imagina, dele ter 27 anos, dele já ter essa identificação. Então, acho muito que fica para ele resolver. Sim. Fica para ele resolver. Aquela manifestação do presidente do Flamengo, eu não falei, não discuti com ninguém, não sei o que aconteceu, eu não tenho essa conversa do Gabigol com o dirigente do Flamengo. Eu não sei, o Gabigol é uma conversa que eu vou resolver, não chegou a mim isso, sabe? Isso vai deixando, então, o jogador olha e fala assim, estão querendo? Aí vem o Braz e fala, não, pelo sim ou pelo não, eu vou resolver isso aí. Então, o jogador fica, pera um pouquinho, eles estão querendo ou não? Sabe? De que forma isso vai ser feito? Então, sempre tenho, eu sempre tenho um pé atrás a respeito dessa situação. O Gabriel adora o Flamengo, é ídolo do Flamengo, mas eu tenho um pé atrás com isso. A diretoria não quer externar o assunto, mas acaba fazendo isso, respondendo de uma maneira que não é boa para o jogador, né? E depois, com o time principal, o Flamengo não sofreu mais nenhum gol. São 12 jogos nessa temporada e apenas um gol sofrido, justamente esse aí contra o Nova Iguaçu. Então tá muito difícil. O Rossi até tem virado meme nas redes sociais aí como um mero espectador, né? Porque ele tem observado muito bem o time de campo, sai com o uniforme limpinho, enfim, não tem tido nenhum tipo de problema nessa temporada, o goleiro argentino. O Flamengo está se preparando para esse Fla-Flu já, a reapresentação ontem no Ninho do Urubu, então toda aquela questão mais em torno de Gabigol volta, não volta, assistiu o jogo da cabine do último sábado, pequena lesão muscular, o Wesley também, as voltas com a situação aí de uma possível agressão a um torcedor, enfim, na Barra da Tijuca. Ele ainda está um pouco mais longe de voltar, não por essa questão, mas a questão da recuperação da lesão muscular. Além disso, o Ayrton Lucas e o Pulgar saíram com algumas pancadas ali, sentem algumas dores ainda. Ontem ficaram na academia, mas inicialmente não preocupam para esse Fla-Flu de sábado, 21 horas no Maracanã. O Flamengo tem a vantagem, pode perder por 2 gols de diferença, que vai à sua 6ª decisão consecutiva no Campeonato Carioca. Quem ainda não marcou com a camisa do Flamengo é o De La Cruz, camisa 18, mas que tem aparecido muito bem nos jogos, participado dos gols, enfim, uma formiguinha atômica ali, uma peça muito importante nesse meio de campo do técnico Tite. E o De La Cruz, gosto até de ser chamado de Nico, ele falou um pouquinho à Flá TV sobre esse momento, enfim, esse momento que tem vivido, esse estágio inicial com a camisa do Flamengo. A gente acompanha um pouquinho do Nico agora. Descansé, fue el día de ayer fue descanso, hoy ya de nuevo la actividad, enfocarnos en el próximo partido que va a ser más difícil del que pasó. Creo que a medida que fueron pasando los minutos y nos fuimos sintiendo más cómodos en el partido, de esos pases encontramos muchísimo porque bueno, había mucho espacio. No todo el equipo creo que tiene mucha cualidad, entonces eso también simplifica mucho. No me considero ambidiestro, me cuesta un poquito con la izquierda. Uno siempre intenta ir mejorando día a día. Quizás hay un entrenamiento que lo agarro y digo, bueno, hoy voy a intentar de hacer todo con la izquierda, controles con la izquierda, pases con la izquierda y bueno, eso después va perfeccionando. Algo personal desde chico, siempre mi cualidad física no fue de ser fuerte, que ya de chico ya tenía esa mentalidad de intentar de mejorar con la pierna zurda para sacar ventaja. Tá aí então De La Cruz, enfim, falando também bastante do espaço que ele teve contra o Fluminense, o time do Flamengo teve especialmente ali no meio de campo, falando que não é ambidestro, mas sabe trabalhar bem também com a esquerda quando ele carrega aquela bola para a perna esquerda ali. É destro, mas sabe trabalhar bem com essa canhotinha. Bruno, Mari. Ô Pedro, fica com a gente no papo, porque a gente vai conversar sobre o De La Cruz, o Marra tem também o Nico, né? O Marra tem também uma análise, mas a gente queria destacar também isso dos gols, né? Os primeiros 10 jogos com o time principal, fazendo recorte desde 2020. O aproveitamento de 93,3% é igual ao de 2024, 93,3%. Mas o que chama a atenção é exatamente isso, os gols marcados... Mas é igual... Ah, tá. Sim. Em aproveitamento de resultado. Porque assim, né? 9 vitórias e um empate. Olhando essa tela, o que menos vai importar é o aproveitamento. Por quê?
Porque o Flamengo vai jogar com times mais fracos. Independentemente do trabalho ser bom ou ser ruim, ele anda por si só. Então, ó, 21 com o Domi, 22 com o Paulo Souza, 23 com o Vitor Pereira. Aí é mais baixo e mais drástico, porque nisso ele enfrentou a Supercopa, enfrentou o Campeonato Mundial. Sim. E em 2020 ainda era o Jesus. Agora, o que chama a atenção, independentemente do treinador, ou independentemente do adversário, principalmente por conta do treinador, é o número de gols sofridos. Isso. Que é 0. Sim. Porque Impressionante. nessa faixa do calendário, os adversários são mais ou menos os mesmos, e aí sim o número do Vitor Pereira acaba ficando prejudicado, que ele teve desafios mais pesados. Depois a gente sabia que não era só os desafios, é que também o trabalho não estava bom. Sim. Depois a gente viu. Mas o número de gols não é normal. Mas joga o campeonato estadual contra quem for, não é, Marra? Cara, Se não sofrer gol é impressionante. Sim, uma hora o zagueiro vai falhar. Início da temporada, às vezes o entrosamento em jogada de bola parada não está o ideal. É normal. O time pode não estar mobilizado. E não tem argumento. Tocou na palavra. Porque em 2023, o que a gente falava aqui? Um time pouco mobilizado, pouco concentrado, tinha diversos problemas coletivos. A gente vê em 2024, mesmo no recorte estadual, que o Flamengo é dominante contra adversários mais frágeis, mas nesse recorte você também tem clássicos. Sim. O que o Flamengo fez com o Fluminense, não é qualquer time que faz, não. Sim, eu tô esperando a finalização do gol até agora. O Cano não teve chance para finalizar. Verdade. O Diniz errou na escalação? Sim, mas isso não deve diminuir o avanço, a evolução e o nível de atuação, de comprometimento, de concentração desse time do Flamengo. A gente fala muito sobre o sistema defensivo, não sofre gols. Claro, a pressão sufocante começa lá na frente. Tá todo mundo batalhando sem a bola. Então isso é uma virada de chave no mental que o Tite conseguiu moldar nesse Flamengo, que é o tal do equilíbrio que ele tanto fala. E se o Flamengo se manter assim durante toda a temporada, com um técnico de elite, porque o Tite é um técnico de elite, é o melhor técnico brasileiro que a gente tem, vai ser muito difícil bater o Flamengo. Porque o Flamengo sempre teve muito recurso financeiro, pela reformulação que fez, tem o melhor elenco do país, tem um técnico que chegou para resolver o problema e, por enquanto, está resolvendo. A gente está vendo um Flamengo crescendo, avançando. Já era um time difícil de sofrer gols quando o Tite chegou, e agora ele passa a avançar também com bola, com a qualidade desses jogadores, como, por exemplo, o Nico, né? O Nico de la Cruz, que fez uma partida brutal contra o Fluminense. O que ele jogou contra o Fluminense, com e sem bola, eu acho que contagiou o grupo inteiro, né? Quando que a gente se lembra de um Arrascaeta tão bem assim fisicamente? Não só sendo participativo com bola, criando, mas um cara que também está batalhando e sendo comprometido sem a bola. Então, é o impacto do trabalho do Tite, gente. Isso era questão de tempo, né? A gente debatia isso aqui quando ele foi anunciado. E é claro que é cedo, e é claro que um dia vai tomar gol. Sim. Só que é o seguinte, a gente está falando que a gente tem. Claro. Assim, o paciente vai fazer tal e tal tratamento, daqui a 3 meses ele vai estar bom, tal, não sei o quê. Então, daqui a 3 meses a gente vai ter um outro exame. Com o exame que a gente tem hoje, o resultado, o diagnóstico é esse. Não dá pra você tomar o remédio de infecção urinária hoje. Uma infecção que não veio ainda. Você vai ter em 6 meses. Do jeito que tá agora, Não dá. tá muito legal. E aí eu falo com a maior tranquilidade de novo, por quê? Porque no início da temporada, ele falava assim, essa derrota aqui que o X teve no campeonato Xiano, é normal. O Y teve no campeonato Yano, é normal. Vai perder mesmo alguns jogos. Porque era normal, e é normal. O passar do tempo vai afinando coisas, os times vão ficando mais fortes fisicamente, Tendência as ideias... evolução, né, Mar? E agora a gente vê que tá muito bom. Sabe assim, até de vez em quando você vai ver o início da temporada, um primeiro tempo, um segundo tempo, um jogo espetacular, seguido de um jogo fraco. Sim. Isso não está acontecendo com o Flamengo. O time tem melhorado passo a passo. E aí o Donan nos lembra de uma coisa. O treinador a gente conhece. Isso. A gente viu esse treinador durante muito tempo. Esse treinador é muito sério, ele é muito bom e ele é detalhista, a gente já está vendo um pouco do que pode ser o Flamengo. Mas aí o Pedro vai até me ajudar. Sabe por que não está acontecendo? Porque já aconteceu.
O início do trabalho do Tite não é agora. Isso. Ele começou novembro, né? Novembro e lá o time oscilou. Ao contrário daquela tela que quando a gente mostrou, eram técnicos que iniciavam trabalhos e técnicos assim com trabalhos com culturas diferentes, com conceitos diferentes, né, metodologias e com trabalhos assim muito particulares, né? Então, Domi, Paulo Souza e Vitor Pereira chegaram para reconstruir tudo. E o time sofreu muito no começo. O Tite não, nesse momento já não é mais uma pré-temporada para ele já sabe como trabalhar ali, Pedro. Roubou exatamente o que eu ia falar, Bruno, porque quando vocês estavam falando exatamente desse quadro, desses treinadores aí, das mudanças, dos inícios de ano, porque por mais que você tenha adversários mais fortes, é um Flamengo muito sólido, muito consistente, mas exatamente de um ano para o outro derrubava tudo, basicamente, né? Só o Jorge Jesus na virada de 19 para 20, o Rogério Ceni naquela temporada da pandemia atropelada que houve ali, que basicamente não houve tempo também para trabalhar. Então que tiveram a chance ali de passar de uma temporada para outra. Os outros tiveram que pegar meio que o bonde andando, fazer um novo time, recuperar. Por exemplo, o Vitor Pereira no ano passado perdeu o João Gomes, não tinha o Gerson em condições, aquela questão dos 40 dias de férias, enfim, uma situação mais complicada. E daí a importância do Flamengo ter conseguido convencer o Tite, que já mostrou uma evolução no ano passado, para conhecer o ambiente, o que ele gostaria, o que ele não gostaria. A gente hoje em dia tem pouco acesso ao Ninho do Urubu, mas de vez em quando ainda tem, e todo mundo lá ressalta como o Tite modificou bastante o ambiente já de cara, assim, naquela mudança do Sampaoli para o Tite, a importância que ele vai na tia da cozinha, dar um cumprimento e tudo mais, e falar que você é parte importante daquilo, do dia a dia. Então é um ambiente consideravelmente mais leve em relação ao Sampaoli, e isso é muito importante, destacado pelas pessoas internamente, e acho que aí tem um impacto direto para você possibilitar um time mais competitivo, um grupo mais integrado. E aí tem uma cena muito impactante do Fla-Flu no último sábado, que é o Arrascaeta, que dá um carrinho, desarma o Arias aos 41 minutos do segundo tempo, pouco antes do segundo gol. Foi muito exaltado pela torcida, porque é um jogador técnico, participando do jogo, e também porque fisicamente ele está inteiro, que era um grande problema das últimas temporadas. Então está ali mentalmente também dentro do jogo e fisicamente na partida. Então acho que o Tite modificou bastante, tornou esse Flamengo muito competitivo. Se vai conseguir manter essa pipa lá no alto, aí a gente vai ter que ver com o passar da temporada, até porque a Copa América promete dar um golpe muito forte nesse elenco do Flamengo, né? É interessante, a gente tava pegando a escalação aqui do Flamengo contra o Fluminense, né? E assim, ajuda até o Tite, o contraste ser com o Sampaoli, né? Sai do Sampaoli pro Tite, pra ele é uma vantagem maravilhosa, sim, né? Sim. Porque a gente sabe o quanto o Sampaoli é complicado no dia a dia. Até pra ele dá um salto que ele já começa como um Buda lá dentro do... No nível de tratamento, educação... Só de falar bom dia, putz, que cara incrível. E de qualidade também, né? De qualidade, claro. Tem outra coisa. Da comissão também, né? Que teve auxiliar dando soco em jogador dentro do Flamengo. O ambiente era completamente pesado. Hoje é um ambiente leve. Kleber Xavier e César Sampaio. São caras muito competentes também, entre né? Nós, né? Assim. E é interessante... Pessoal da preparação física, Sinistro. pelo amor de Deus. Olha o impacto do time aí. Não, e eu tava pegando a escalação exatamente para fazer esse comparativo, porque, querendo ou não, o Tite faz meio que o serviço por condições também que fogem dele, que é aquele Flamengo de 2019, né? Do time que, por exemplo, ganhou do Fluminense, tinha quem? Só o Arrascaeta. O Pedro... Um que talvez possa voltar é o Gerson. Mas é por forças maiores ali, tá? Mas não sabemos se volta também, né? Tem essa questão, porque o Gerson se lesionou e o Tite encontrou a melhor versão no Flamengo. Que é o Nico de la Cruz ali, né, como um segundo homem de meio campo ao lado do Pulgar. O Nico, ele entrega mais sem a bola, muito mais do que o Gerson, e é um jogador que tem muita qualidade também para criar, para articular jogo. Então dá um dinamismo, uma qualidade muito grande para esse Flamengo. Quando o Gerson voltar, eu acho até que ele pode brigar com o Luiz Araújo, para jogar mais avançado, mais aberto ali pelo lado direito. Porque nessa função, acho que o De La Cruz tomou conta ali como um segundo homem de meio campo, junto com o Pulgar.
O De La Cruz ele tem sido muito destacado exatamente porque a gente não vai montar uma tela aqui com os stats do jogador, né? No sentido, ele marcou não sei quantos bilhões de gols, como ele tem aparecido nesse sentido, mas aí eu acho que aquela coisa de avaliar não só observando os números frios ali fora do contexto da atuação do jogador. Lembra na temporada passada, a gente mostrava os números do Dudu no Palmeiras e falava assim, nossa, temporada ruim do Dudu. Dudu se machucou, foi um desespero pro Palmeiras. Por isso que a gente não olha só os números, a gente olha o que acontece em campo. A gente não, Mário Marra olha também o que acontece em campo e os nossos comentaristas. Vamos lá, então. Eu olho, mas eu não enxergo. Por isso eu peço ajuda pro Mário Marra. Não, mas o De La Cruz não tem como não enxergar. E o que a Mariana disse, a gente daqui a pouco vai ver os números do De La Cruz também dando assistência e fazendo gol. Porque a carreira dele é uma carreira com gols também, é uma carreira de participação ofensiva. A carreira dele é em quase todo o campo, hein? Mas o De La Cruz, na melhor versão, que caiu no gosto do torcedor do Flamengo e que resolveu o problema, é esse daqui. Eu entendo como sim. Bruno, olha esse cara. Parece que não é só um, parece alguns. E ele é o cara para pressão. E os outros jogadores sabem que ele está fazendo a pressão e vão diminuindo espaço para a linha de passe. Se você está com a bola, você logo entende, eu preciso passar aqui, ali. E o De La Cruz diminuindo o espaço, os outros estão juntos na cabeça e entendem, preciso diminuir a linha de passe aqui, cortar a linha de passe ali. E ele faz isso como poucos. Vamos lá, posse de bola com o Fluminense. Ele tá ali no meio, argolado. Olha ele na perseguição. A bola sai de um lado, sai pro outro. Agora não é comigo. Não, é sempre comigo. Mas ele vai até lá no gol. Sim, ele vai no gol. E olha como o Flamengo gira em torno da pressão dele. Nesse lance, foi até discutido lá a possibilidade do pênalti. Mas era ele forçando o erro. Era ele trabalhando para a retomada de posse de bola. Na entrevista que ele concedeu, perguntaram para ele se é a questão de ser ambidestro. E é exatamente um ponto que me fascina. Sabe por quê? Porque o marcador fica completamente confuso quando um jogador como ele recebe a bola. Ele está recebendo a bola aqui, ele vai girar o corpo, ele vai arrumar o corpo para dar o passe com a outra perna. Quem marca sofre, viu? Porque não. Perceba jogada de contra-ataque. Só para a gente não perder ele de vista. Ele está aqui, Então vamos lá. Contra-ataque, o Pedro com a bola. E ali, olha ali, um erro fatal. Ele vai receber a bola com muito espaço. Com qual perna ele vai tentar o passe? Recebe a bola, perna esquerda. Ele recebeu a bola e com a maior cara de pau, fala que não é canhoto, fala que não é ambidestro. Ele recebe a bola, não ajeita o corpo, não é nada disso. A bola está ali para ser tocada com a perna esquerda. Ele toca com a perna esquerda e depois o lance segue. Aí, então, agora você cria uma verdade. Mas, desculpa, porque se fosse com a perna direita, ele poderia até abrir do outro lado, né? Porque ele recebe e vai tocar aqui no passe cruzado dele. E ele ganha tempo também. E aí ele vai lá e acelera pelo meio. E aí o zagueiro, o marcador... Bom, gente, a gente viu na Premier League no final de semana. O Van Dijk contra o Haaland. Ele não ia no bote direto. Ele ficou esperando uma definição. Até que o Haaland define e o goleiro pega. O marcador, ele fica sempre observando. Esse cara está conduzindo com a esquerda, daqui a pouco ele gira para a direita. O cara que marca o De La Cruz fica louco. Porque, assim, ele é um cara que a qualquer momento coloca, com qualquer perna, alguém na cara do gol. Vamos para o outro lance, então. Para não perder ele de vista. Ele aqui. Pronto. Recebeu a bola, não perca ele de vista. Ele está participando da jogada ali pelo meio. Recebeu a bola com a perna direita. Olha. Nossa. O passe. Esperando ali do outro lado. Não, eu vou até voltar esse passe, porque esse passe, você percebe que só ele está vendo essa jogada? Tô vendo esses dois aqui, ó. Olha o tumulto, olha a quantidade de camisa do Fluminense fechando a visão dele. E mesmo assim, ele carrega a bola e ele acha um passe com a perna direita no meio da defesa. E o passe é muito perigoso. Trata-se de um jogador que se entrega para o esquema a ponto de La Cruz, faça o trabalho sujo, faça uma perseguição, a pressão, vá ao seu limite. Ele faz. De La Cruz, você recebeu a bola agora como armador.
Ele faz isso. Ô Pedro, nesse sentido, e você chamou atenção para um ponto muito importante, que é a paralisação, né? Paralisação não, a continuidade dos jogos durante a Copa América. O Flamengo pode perder muitos jogadores. Ele entende que ele tem elenco suficiente para suprir, assim, todas as ausências, as perdas? Bruno, na verdade o Flamengo está bem irritado com essa situação porque entende que enviou uma proposta à CBF, poderia ser facilitado nesse sentido em relação ao Campeonato Brasileiro, né, aquela inversão de datas com Copa do Brasil, para pelo menos minimizar o estrago que será feito, e não gostou da resposta da CBF lá, a questão de os clubes têm condições de investir, etc., porque o Flamengo vai ser muito afetado. Tem o seu quarteto de uruguaios, que 3 são titulares hoje, inclusive o De La Cruz citado aí. O Vinha não é titular, mas às vezes tem boas condições de chegar na Copa América como um dos titulares. O Pulgar é titular, então essas são convocações certeiras. E aí você tem o Ayrton Lucas, que pode ser está convocado no momento pelo Dorival Júnior. Então o Flamengo ficaria sem os 2 laterais pelo lado esquerdo. Você tem o Pedro em ótima fase, 11 gols em 11 jogos, se contar os 2 amistosos no início do ano. Você tem aí, sei lá, o Gerson é mais difícil porque tem essa questão agora que ele está afastado, então vai prejudicá-lo bastante nessa corrida. Mas você pode ter outros jogadores observados. Fabrício Bruno foi convocado, então o Flamengo pode perder vários jogadores aí. O Flamengo está irritado / preocupado com essa situação do meio de ano, porque o Marcos Braz até falou, se eu não me engano, na apresentação que houve, a última no Ninho do Urubu, a gente não tem orçamento infinito para ficar contratando o elenco dobrado para ter que lidar com a perda de 6, 7, 8, 9 jogadores titulares especialmente. Então o Flamengo está irritado / preocupado, e isso preocupa também, claro, a comissão técnica. Vai ter que usar o sub-20, foi a resposta do Marcos Braz. Pedro, obrigada, viu, pelas suas informações. Boa sequência de trabalho para você. Valeu, gente. Boa sequência aí. Novamente, um abraço grande para o Mário Marro. Valeu. E agora fica numa situação complicada também o Flamengo, porque o discurso parte do Marcos Braz, né? Porque o Tite não pode falar nada. Há pouco tempo era ele convocando também e não dava para reclamar, né? Mas o técnico da seleção, ele tem que fazer. É que ele entende na pele, né? Então até a crítica dele ele até falou, vou ficar muito feliz, né? Uma honra servir a seleção brasileira. Como ele perde agora o Fabrício, né? Mas na hora ele sabe Me incomoda um pouco isso. O quê? Porque há muito tempo os clubes sabiam que isso ia acontecer. Uhum. Desde o ano passado já sabia que não ia parar o Campeonato Brasileiro durante a Copa América. Aí chega agora, né? Na porta da Copa América vem um movimento que poderia ter sido, né, feito antes. Os clubes aprovaram esse calendário. O problema não é o movimento, o problema é por que não fizeram antes? Tardio, foi um movimento tardio, era para ter sido, né? Você tem que se adiantar ao problema. Já sabia que existia esse problema. E o Flamengo vai ser muito prejudicado, sim, assim como outros clubes também do futebol brasileiro. Mas a desculpa, né, dona, de que assim, os clubes têm condição, não, né? Também não. Se eu tenho condição, eu quero contratar o melhor jogador. Sim. Mas então não contratam um selecionável. Pô, eu vou contratar o melhor. Eu acho que quando sai o calendário, o clube pensa nos brasileiros. E aí ele vai perder se ele perder, é um grande jogador, mas é um. De repente, ao mesmo tempo em que está sendo discutida a ampliação do número de estrangeiros, se você vai contratar estrangeiro, você vai contratar estrangeiro bom. Bom, claro. E aí os clubes percebem que você não vai perder 1 ou 2. Não. Você pode perder 6, 5, 6. Isso estraga metade seu do campeonato. time. Estraga seu campeonato. Você deixa de uma disputa de título para uma luta por uma vaga de fase de grupos de Libertadores. É isso aí, nação. Tá então as últimas informações do Flamengo. Vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente nessa evolução do Flamengo, né? Que o técnico Tite está fazendo acontecer. Vamos ver o que vai acontecer. Escreve nos comentários aí de qual cidade você está assistindo nossos vídeos. Não se esqueça, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e daqui a pouquinho a gente traz mais informações do Flamengo pra vocês, tá bom?